Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre esse livro que me impactou profundamente, que foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse aqui é um livro contemporâneo, publicado pela primeira vez em 1966, então é considerado recente, né? E é um livro que tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, quero trazer tudo isso para vocês, mas eu acho que a ideia central dele já vale a leitura. E é isso que eu queria transmitir aqui para vocês, acima de tudo. Quero trazer as várias coisas que esse livro me fez pensar, em muita profundidade, inclusive, e que, na minha opinião, superam esses defeitos literários que eu identifiquei nessa obra. O Daniel Keyes é um escritor que faleceu em 2014 e ele trabalhou muito tempo ali com revistas pulp. Então ele escrevia histórias de aventura e de ficção científica muito relacionados aos quadrinhos, né? Chegou a trabalhar com Stan Lee e eventualmente ele escreveu um conto que tinha o plot principal aqui de Flores para Algernon. Depois essa história foi melhor desenvolvida, né? E se tornou então este romance aqui, que não sei se dá para classificar como novela, é uma história bem curtinha, tem cerca de 300 páginas nessa edição aqui, que é uma edição muito bonita, diga-se de passagem, da editora Aleph, e tem uma diagramação super tranquila, super confortável, e é um texto bem rapidinho de você ler mesmo, eu li em alguns dias. E o grande ponto desse livro é o seguinte: o personagem principal, Charlie, é um homem adulto de 30 e poucos anos, e ele tem um QI 68. Ou seja, ele tem um QI bastante abaixo da média, do considerado normal, digamos assim. Ele tem uma deficiência intelectual bem acentuada, e a gente identifica isso desde o início porque esse livro é escrito em relatórios de desempenho. Então ele é uma espécie de diário, né, escrito em primeira pessoa pelo Charlie, e o começo do livro é todo cheio de erros de português, no caso, né, erros de inglês, mas que aqui na tradução são passados para esse formato. Ele escreve tudo errado, não tem pontuação ali no texto dele, enfim. E ele tem uma percepção bem reduzida da realidade e daquilo que acontece no entorno dele. Só que esse livro é em relatório de desempenho justamente porque ele vai participar de um experimento científico, de uma pesquisa, em que ele vai receber ali uma injeção no cérebro, ele vai passar por uma cirurgia cerebral que vai aumentar o seu QI. Então ele vai ter ali um aumento de inteligência, um aumento especialmente, né, de capacidade de compreender as coisas, de identificar as suas memórias, de fazer julgamentos, enfim. Ele vai se tornar ali um superdotado num período de poucos meses a partir dessa injeção. E quem já passou por esse experimento também foi o rato, que se chama Algernon, justamente por isso o título do livro, que é bastante significativo, né? Você já imagina o que vai acontecer a partir do título. Eu considero que esse é um livro que não tem muito o que se falar em spoiler, porque, na verdade, eu comecei a leitura já sabendo todo o plot, já sabendo o que esperar, já sabendo o que ia acontecer com esse personagem, e a leitura me impactou igual, assim. E eu acho que é até melhor você saber o que vai acontecer, para o impacto não ser assim tão traumático, sinceramente. Mas de qualquer forma, né, fica a seu critério. Mas também isso meio que é a sinopse do livro, né? De qualquer forma, fica o aviso, porque basicamente o que vai acontecer com ele é que ele vai atingir ali um ápice ali do seu QI e depois ele começa a regredir nessa cirurgia. E ele já identificava antes, né, que isso ia acontecer com ele, porque ele vê o rato regredindo aos poucos nessa sua capacidade ali de inteligência. Então, esse é o ponto do livro e nós vamos acompanhar tudo isso a partir da visão do Charlie nos seus relatórios de desempenho, que fazem parte, inclusive, né, dessa pesquisa científica. Bom, a partir de agora eu vou trazer alguns temas que esse livro me fez pensar e por que eu acho que ele é um livro tão, assim... Ele tem os seus defeitos literários que eu vou deixar para o final desse vídeo, eu vou sinalizar para vocês, mas a quantidade de coisas que ele me fez pensar, né, como eu comentei no início, e o fato de trazer isso com uma sensibilidade muito grande e com esse respeito também pelo personagem, foi algo que me impactou. Esse é o tipo de livro que faz todo mundo chorar pra caramba, assim, e todo vídeo que eu via de pessoas recomendando, né, essa leitura, eram pessoas falando, nossa, que esse livro acabou comigo, eu chorei horrores, eu acho que eu nunca chorei tanto lendo um livro. E eu já fui meio com o pé atrás, assim, na minha experiência, sinceramente, de leitura, porque eu não gosto muito desse tipo de livro ou filme, o que quer que seja, que só serve pra você chorar, sabe? Que é um negócio extremamente dramático. Então isso não me agrada muito, até porque eu não sou uma pessoa muito de chorar em livro, de filme e tal, não sou muito sensível nesse aspecto. Mas sim, esse livro me fez chorar, não foi assim uma cachoeira de lágrimas não, mas eu achei ele muito emocionante sim, e muito mais por essa sensibilidade e essas questões que eu quero trazer pra vocês, que ele me fez pensar, do que apenas por esse dramalhão, né, que você espera
numa leitura desse tipo. Eu estava esperando isso por conta das expectativas criadas pelas outras pessoas, pelas outras leituras, e isso foi algo positivo na minha experiência, porque o livro me surpreendeu, mesmo tendo todos esses aspectos e todas essas resenhas e comentários que eu já tinha visto antes. Um tema muito importante para essa obra aqui é o tema das relações interpessoais, porque o Charlie, basicamente aqui, ele foi sempre rejeitado pela mãe, a mãe se recusava a acreditar que ele tinha uma deficiência, achava que ele simplesmente era preguiçoso, que ele não se esforçava o suficiente para entender as coisas, batia muito nele por conta disso, ele sofreu muito na infância, e em determinado momento os pais vão ter uma segunda filha, que é a Norma, essa irmã mais nova do Charlie, mas que na prática se torna meio que uma irmã mais velha, porque ela nasceu normal, né, nasceu sem nenhuma deficiência, e acaba que a mãe vai afastar totalmente o Charlie e vai fazer o máximo possível para tirar o Charlie da convivência dessa irmã, porque ela queria que a irmã fosse normal e tivesse aí uma vida comum, diferentemente do que o Charlie poderia prover para essa irmã, né? Então ele é mandado para longe, ele é mandado para uma espécie de internato ali, que é a casa Warren, que é uma casa destinada para pessoas com deficiência, mas ele acaba conseguindo ali um emprego numa padaria com um padeiro que era amigo ali da família e que decide acolher esse menino. E nesse contexto da padaria, ele acha que tem muitos amigos ali, porque esses colegas de trabalho que ele vê todos os dias riem muito com ele e fazem piada, e ele sente que é acolhido por aquelas pessoas, mas na verdade aquelas pessoas estão rindo dele, estão sempre caçoando dele, fazendo com que ele cometa ali as suas atrapalhadas, porque ele não entende o que está fazendo, né? Então é uma coisa bem cruel que a gente vê desde o início, e essa relação dele com outras pessoas é o que incentiva ele a fazer parte desse experimento, porque ele quer ser inteligente, ele quer dar orgulho para a mãe, ele quer que a mãe fale para as outras pessoas que ele é filho dela, ele quer que os amigos de fato valorizem ele. Então essa ausência de afeto e essa necessidade de viver ali naquela sociedade é o que faz com que o Charlie vá de fato para esse experimento, para se tornar inteligente. Ele acha que se ele se tornar inteligente, as pessoas vão gostar mais dele. Então aqui é uma questão muito da necessidade humana de viver em sociedade, né, de ser aceito e de estar ali num contexto, né, ter suas relações pessoais com outras pessoas e ter relações de afeto também. Uma coisa interessante dessa relação interpessoal é que a partir do momento que o Charlie começa a ficar mais inteligente, e ele fica ali num espaço de, digamos, 3 meses, ele triplica o QI dele. Então é uma coisa totalmente desproporcional. Ele acaba se afastando das pessoas e afastando as pessoas dele também por conta da sua superioridade intelectual. Então ele acaba se tornando muito arrogante, porque ele é muito mais inteligente que as outras pessoas, então ele não consegue conversar com outras pessoas ali da universidade onde ocorre o experimento, porque ele já está muito acima daquele nível intelectual. Então ele sente que as pessoas são burras, assim, né, em comparação com ele, e ele fica nessa impaciência de não conversar com aquelas pessoas. Então acaba sendo uma faca de dois gumes. Se quando ele tinha essa deficiência intelectual, ele não conseguia conversar com as pessoas, ele tinha esse desejo de conversar sobre política, sobre Deus, ele queria entrar nessas discussões, mas ele não tinha essa capacidade, ele, né, queria fazer amigos e não conseguia. E quando ele atinge esse ápice dessa capacidade intelectual dele, ele também não consegue fazer amigos, porque igualmente, né, ele tá fora do que é considerado normal. Então isso tá muito forte aqui no livro, no sentido de você não se encaixar em nenhum momento e isso te impedir de ter relações comuns e relações que são essenciais para o ser humano. Outro tema que vai aparecer muito aqui é o limite da ciência, necessariamente, porque é óbvio, é uma ficção científica, então você precisa ter aquela suspensão de descrença, né, pelo realismo da obra, de achar, né, que em algum dia aquele tipo de cirurgia vai ser possível, mas faz a gente pensar muito sobre isso, de o homem querer mexer, até que ponto o homem pode mexer no cérebro humano, pode mexer na capacidade e na dignidade do ser humano, porque um ponto muito importante para o Charlie é ser visto como um ser humano, independentemente de ele ser um QI 68 ou um QI 200, ele simplesmente queria ser aceito. Ele queria ter a sua dignidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, que tem sentimentos, que tem sensações, que tem pensamentos. E
esse avanço todo, né, que a ciência faz e que esses cientistas estão tentando colocar ali em Charlie, acabam desumanizando um pouco ele também, porque se antes ele era desumanizado por ser inferior intelectualmente, né, agora ele é tratado como um cobaia, ele é tratado como um ratinho de laboratório, assim como o Algernon é tratado. Outro ponto que é bem latente aqui na obra é a inteligência emocional, porque o Charlie, ele tem esse QI aumentado, né? Ele consegue ler artigo científico, ele aprende muitas línguas rapidamente, mas ele ainda é uma criança quando se trata de falar com outras pessoas, de entender sentimentos, de sentir coisas. Isso é muito importante na obra, porque mais do que simplesmente compreender, ele precisa sentir. E essa inteligência emocional é algo que a gente desenvolve, né, durante a nossa vida. A gente começa na infância e vai desenvolvendo, especialmente ali na adolescência, que é o momento de você sentir muitas coisas e de ter muitas questões pessoais, né, que você fica ruminando, e ele não passa por isso. Então é como se ele fosse um adulto na questão intelectual, mas na emocional ele ainda é uma criança. Isso faz com que ele não consiga se relacionar corretamente com mulheres. Então, quando ele vai tentar um relacionamento amoroso, ele não consegue entender a outra pessoa, ele não consegue conversar de um jeito profundo com outra pessoa, porque ele não tem inteligência emocional. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou também foi o ponto da dignidade das pessoas com deficiência, né? Porque o livro, ele vai te trazer todos esses problemas que o Charlie passou na infância e o que ele passa depois, né, observando tudo aquilo, porque eu acho que foi um ponto que mais impacta e deixa a gente triste e causa esse trauma por conta dessa leitura, é quando ele começa a notar que as pessoas só riam da cara dele, não queriam ele bem, né, não tratavam ele de uma forma diferente porque gostavam dele, e sim porque estavam fazendo chacota ali dele, né. Então você pensa muito sobre como essas pessoas devem ser tratadas e como resolver os problemas dessas pessoas, né, porque imagina, é algo muito difícil, especialmente nesse contexto da doença do Charlie, porque ele tinha seus 30 e poucos anos, ele tinha um físico normal, né, ele parecia um homem de 30 e poucos anos, mas ele muitas vezes não conseguia chegar a tempo no banheiro, ele caía, ele tropeçava, ele não conseguia fazer atividades simples do dia a dia, não conseguia fazer soma, subtração. Então você pensa muito sobre o que fazer para trazer dignidade para a vida dessa pessoa, ao mesmo tempo que não o infantilize, né? Porque, por exemplo, na instituição que aparece aqui, que reúne deficientes intelectuais, eles são totalmente infantilizados, eles são tratados como crianças. Então acaba sendo também uma perda da dignidade dessa pessoa quando ela é tratada dessa forma. Da mesma forma quando fazem chacota dele, ou quando sentem desprezo por alguma atitude que seja fora do normal, né, que seja uma atitude às vezes que a gente considera como nojenta, etc. Então tudo isso faz a gente pensar no que a gente pode fazer para acolher essas pessoas e para que não seja uma coisa forçada, para que não seja uma coisa que coloque a pessoa em risco e que também não coloque os outros em risco. E aí vem um ponto que me chocou muito no livro e que foi uma coisa que me fez pensar muito, que é o desejo do Charlie. Porque pense, ele tem o físico, é uma pessoa com aparência de 30 e poucos anos, desejos, instintos de 30 e poucos anos, mas com uma cabeça que não acompanhou esse desenvolvimento. Então ele tem instintos sexuais mesmo, e no caso do homem, que foi uma coisa enfatizada aqui na obra, é algo visível, né? Você vê quando o desejo aflora ali naquela pessoa. Então, como agir em relação àquilo ali? Como ensinar ele que ele não deve fazer aquilo na frente de pessoas desconhecidas? Como ensinar que ele não pode encostar numa pessoa desconhecida sem consentimento? Enfim, são questões que o livro traz de uma forma muito crua, para você pensar, né, o que você poderia fazer por aquela pessoa para ajudá-la, mas também para não colocar as pessoas ao redor em risco, né? Outro ponto é o desenvolvimento da personalidade desse personagem, porque em determinados momentos aqui em que Charlie vai interagir com mulheres, né, e tentar ter esse relacionamento amoroso, quando ele já é superdotado ali, né, ele já tem um QI muito maior, etc., ele tem alguns momentos de transtorno de personalidade e ele vê o Charlie da juventude, o Charlie da infância com aqueles olhos vazios que ele coloca aqui, esses olhos vazios do deficiente que não consegue concatenar as ideias na cabeça, né, enfim. E
ele meio que começa a ter alucinações também. Então tem todo um aspecto psicológico bem forte nesse livro. Eu acho que para quem estuda psicologia ou para quem é psicólogo ou psiquiatra deve ser um livro que é um prato cheio assim para estudo também, porque parece muita coisa aqui que o leitor leigo, pelo menos eu me senti assim, fiquei um pouco sem respostas e talvez alguém com um pouco mais de conhecimento tenha mais respostas que eu, mas foi muito impactante ver tudo isso porque faz sentido, né? Faz sentido uma pessoa que do nada consiga ter essa capacidade intelectual tão aumentada sem a inteligência emocional que vem dos anos de formação e dos anos de amadurecimento, tenha esse tipo de episódio de não conseguir avançar, não conseguir ter uma relação saudável com alguém, porque a capacidade intelectual simplesmente não acompanha a capacidade de entender o outro, a empatia, enfim. No fim das contas, o que Charlie busca durante o livro todo é o amor, né? Seja o amor familiar, seja o amor num relacionamento amoroso de fato, seja o acolhimento por outras pessoas, amizades, enfim, ele tá sempre em busca disso e ele sente uma dificuldade enorme em receber isso de qualquer forma, né? E então ele fala muito sobre isso também, que o desenvolvimento, a inteligência e tudo isso não significa nada para uma pessoa se ela não tem dignidade, se ela não é amada, se ela não consegue travar relações pessoais e com pessoas diferentes de si também. Então é uma coisa bem importante pro Charlie que a gente vê aqui e que tá muito ligado também à relação familiar dele, que é uma relação bem conturbada. Tem um ponto na relação familiar dele aqui que é o fato de ele foi totalmente afastado desses familiares e os familiares dele não veem ele há 17 anos, assim. E quando ele se torna um superdotado, ele vai escrever um artigo sobre a falha que tem no próprio experimento científico que foi aplicado nele. Que é quando ele identifica, né, que o Algernon, esse ratinho, começa a apresentar ali as suas falhas comportamentais, rompantes ali de não realizar mais os testes, enfim, ele identifica isso. Fazer uma pesquisa aprofundada nisso, até porque agora ele é muito mais inteligente que mesmo os próprios professores que fizeram esse experimento nele. Então ele vai escrever um artigo e ele vai levar esse artigo para a mãe dele. E quando ele chega na casa da mãe, né, e ele descobre onde a mãe mora e tal, que mora com a irmã dele, a Norma, ele vê uma mulher muito mais velha e que já está senil. Então é muito irônico que aquela mulher que afastou o filho, que tinha uma deficiência, acaba apresentando sintomas bem parecidos quando fica velha. E ela se torna, então, essa mulher senil que precisa sempre da filha mais nova cuidando dela, que tem seus rompantes. Em determinado momento ela tenta atacar o Charlie, ela não vê bem a realidade. Então aquilo ali é uma grande ironia que o autor coloca pra nós e que eu achei tão profundo, porque mostra que ela não queria cuidar do filho quando o filho era criança, adolescente, apresentava todos aqueles problemas, mas quando ela ficou velha, alguém precisou cuidar dela. E é uma coisa que acontece com todos os seres humanos, né? Nós começamos a nossa vida sendo cuidados por alguém e terminamos a nossa vida também sendo cuidados por alguém. E nisso vem outro tema que apareceu para mim, assim, na minha leitura, que é até que ponto nós podemos confrontar as outras pessoas, especialmente familiares, né, com os nossos traumas, que muitas vezes foram causados, né, por essas pessoas, mas às vezes não foi algo intencional, né? Geralmente não é algo intencional. Então, ele vai conversar ali com a Norma, né, com essa irmã mais nova, sobre um determinado dia em que os dois estavam brincando e ela caiu e ela chorou e fingiu que o Charlie tinha feito alguma coisa para que ele fosse culpado, para que ele tivesse alguma pena, porque afinal ele ficava em casa e não ia direto para a escola, não tirava notas boas e ela tinha toda a pressão do mundo para ser essa menina perfeita. Então ela sentia inveja dele. Apesar de todos os pesares, ela é uma criança, né? Então os dois vão rememorar esse momento e a Norma não lembrava disso, né? Aquele tipo de memória que a gente afasta da nossa cabeça por ter feito algo muito ruim, enfim, ou porque aconteceu algo muito ruim com a gente. E aí o Charlie vai rememorar esse acontecimento, esse fato na cabeça dela, sendo que sequer foi algo intencional que ela fez, né? Enfim, ela era uma criança, ela nem tinha ideia exatamente do que estava fazendo. E aí você vai aumentar ou criar um trauma que era só seu, e aí você vai também colocar em outra pessoa. Então eu acho que esse é um limite que aparece muito na obra e que é bem explorado aqui pelo escritor. Até porque em outro momento o Charlie visita o pai, e o pai não o reconhece. O pai era uma das poucas pessoas que o defendia e que tentava fazer tudo por ele, mas tinha suas limitações financeiras, tinha a sua
limitação no próprio casamento, né? Ele poderia acabar com o próprio casamento por conta ali do filho, enfim. E esse pai não o reconhece e o Charlie não consegue falar que era ele e não consegue confrontar esse passado porque ele também alimentaria traumas, talvez criaria traumas no próprio pai, que era uma pessoa que ele tanto admirava e tanto amava. E por fim, para finalizar essa quantidade enorme de temas que o livro me fez pensar, além desse ponto principal, né, do que nós podemos fazer para aumentar, para manter minimamente a dignidade dessas pessoas que sofrem dessas condições, como isso fala muito sobre os dilemas humanos, sobre a condição inerente ao ser humano, que acho que naturalmente nós temos essas tendências a afastar o que parece fora do padrão, ou ter desprezo, ter medo, ou mesmo rir daquilo que é fora do padrão, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós mesmos para entender esses aspectos, mas que acaba sendo uma questão muito mais complexa, né? Não tem como você simplesmente afastar do mundo aquilo que é diferente de você. Também não tem como você simplesmente aceitar qualquer tipo de comportamento, como eu falei, daqueles instintos de desejo, né, do Charlie, que não é uma coisa que você simplesmente pode deixar ele fazer na frente das pessoas, porque, enfim, pode causar outros traumas, mas são todas situações que são críticas, complexas e que não se resolvem de forma simples. Então, trazer tudo isso num livro tão curto, né, tão direto, mas tão impactante e tão sensível a esses aspectos, eu acho que foi o grande ponto positivo, o grande êxito de Daniel Keyes aqui em seu Flores para Algernon. Agora, para falar brevemente do que eu achei negativo nessa leitura aqui, e são alguns pontos, assim, literários mesmo. Eu acho que foram incômodos literários, eu não senti incômodo com o enredo, eu não senti que o autor se perdeu ali no desenvolvimento do Charlie, especialmente. Só que as personagens femininas que aparecem nesse livro, na minha opinião, foram mal desenvolvidas, não são personagens lá muito realistas, digamos. E é claro, né, a gente tá falando de um livro que é ficção científica, então tem muito ponto que você não tem que buscar realismo. Mas nas falas dos personagens, nos diálogos, no aparecimento de determinados personagens, eu acho que o autor falha sim. Eu só senti isso com as personagens femininas, especialmente a Faye, que é uma personagem que vai aparecer no momento em que o Charlie tá buscando um relacionamento livre de qualquer amarra e de qualquer amor, de fato, ele só quer ter algo carnal, ele tem aquele momento ali de arrogância intelectual máxima e de identificação do fato de ele não conseguir ter inteligência emocional num relacionamento, então ele busca uma pessoa vazia, e ele encontra a Faye, essa personagem que é vazia. Mas ela, assim, é muito irreal, sabe? Eu achei ela uma personagem muito irreal, ela não me desceu bem, assim. E esses diálogos também, muitas vezes os diálogos aparecem aqui no relatório de desempenho de uma forma um pouco perdida da própria escrita em primeira pessoa e nesse formato que o autor identifica, né? Claro que tem o ponto de que, nessa época, ele estava como um superdotado escrevendo um relatório sobre si mesmo. Então ele tem autoconsciência, né? E consegue transpor para a escrita ou para a fala, porque em determinado momento aqui ele vai editar diálogos inteiros, porque ele tem essa capacidade intelectual, beleza. Só que muitas vezes esses diálogos parecem extremamente artificiais, porque não seria uma conversa normal entre seres humanos, digamos assim. Especialmente quando ele vai fazer explicação científica, então o autor quer deixar o leitor sabendo muito sobre isso, né, entendendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele acaba aparecendo demais, né, o escritor aparece demais na obra, porque ele sai um pouco desse narrador em primeira pessoa que é o Charlie, que está contando a história para nós nesse formato escolhido pelo escritor. Então esse é um ponto que eu acho que é literariamente negativo para esse livro, mas esses pontos negativos que eu senti na minha leitura não afastam o fato de que o livro me impactou muito, me fez pensar muito, e eu não sosseguei até escrever, assim, tudo que eu tava pensando sobre esse livro, e digitar tudo que eu tava pensando, e especialmente gravar um vídeo falando sobre tudo isso. Então foi muito necessário colocar para fora o tanto de pensamento que esse livro me trouxe, sabe? E eu acho que esse é um ponto muito positivo dessa leitura, e isso faz valer a obra, assim, todos esses temas, todas as reflexões, e foram muitas coisas que esse livro me fez pensar e que eu acho que vai fazer todo mundo pensar, sinceramente. O autor conseguiu escancarar muitas coisas, muitos problemas sociais e
muitos dilemas morais e éticos que nós vivemos na nossa vida, e ele traz aqui nessa narrativa. E o Charlie também é um personagem que traz muita nossa empatia, que nos emociona bastante, especialmente quando a gente começa a ver o declínio intelectual dele, como ele parece assim querer se agarrar a tudo que ele aprendeu e ele vê que não vai conseguir mais fazer aquilo que ele fazia antes, ler os livros que ele lia antes, enfim. É desesperador. E o autor realmente conseguiu colocar aqui na obra esse desespero do Charlie, a gente sente esse desespero do Charlie. Então, mesmo você sabendo tudo isso sobre a obra vai te impactar nesses aspectos, eu tenho certeza disso, porque eu já sabia tudo isso antes de ler o livro, né? O enredo, o plot, enfim, e mesmo assim, ele me deixou pensando por muitas horas, e eu tô aqui falando há quase 30 minutos sobre ele, então, né, muita coisa a gente pode tirar aqui dessa leitura, sem sombra de dúvidas. Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer pra vocês, pra gente refletir um pouco. Ele não é um livro perfeito, né, eu comentei aqui os aspectos literários que pra mim são defeitos do livro, mas não tira esse brilhantismo da ideia do autor. Foi genial a ideia que ele trouxe aqui, ele desenvolveu bem essa história, com as suas falhas, sim, mas desenvolveu bem e faz a gente pensar muito, refletir muito sobre as nossas vidas, sobre a nossa sociedade, sobre o que podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas também, enfim. Livro incrível, recomendo muitíssimo a leitura. Fica esse aviso, né, que ele vai te deixar bem sensível aí, é bem provável que você chore, mesmo se for meio insensível, assim como eu sou, mas eu recomendo sim a leitura, por conta de todos esses temas aí que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui desses comentários, dessas reflexões. Se vocês gostaram, deixem aí a sua curtida, comentem se vocês já leram, ficaram com vontade de ler essa obra. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, isso me ajuda bastante, hypar o vídeo, encaminhar para outras pessoas. E espero vocês, então, nos próximos vídeos.